Fala galera, bom ou não? É nóis? Primeiramente eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu os últimos vídeos e deu aquela moral, deixou aquele like lá, isso ajuda demais. Vocês não fazem ideia do trabalho que dá fazer vídeo e isso me ajuda muito, tá bom? Muito obrigado. E aí, segundamente, eu vou pedir, quem puder dar moral, dá um toquezinho no like aqui, isso ajuda muito, tá? Eu tô careca de saber disso, que isso ajuda a gente. Aulas passadas falamos sobre tensão, corrente e resistência elétrica. Agora a gente vai falar sobre as leis de Ohm. Ok? Você não sabia que era leis de Ohm? Você não sabia que era no plural? Pois é. Então, vamos pro vídeo. Vamos lá para você entender que são leis de Ohm e não só lei de Ohm. Beleza? Vamos lá. Então, galera, partindo do princípio, então, que vocês já assistiram um vídeo sobre tensão, corrente e resistência elétrica. Precisamos dessa base para entender agora as leis de Ohm. E a gente vai começar pela segunda lei de Ohm. Esse é o George Simon Ohm. Ele descobriu a relação entre qualquer condutor, na verdade, qualquer tipo de fio. Tá? Ele descobriu que há uma relação entre seção transversal, comprimento e o material, e a que temperatura esse material está, você consegue calcular a resistência desse material, nesse caso desse fio aqui. Então, se eu considerar o fio 1 e 2, é o mesmo material, o mesmo comprimento, mas se eu variar a seção transversal, ou a bitola, eu posso obter, na verdade eu vou obter resistências diferentes. O Ohm, essa segunda lei de Ohm, é expressa nessa equação aqui, onde eu tenho a resistência elétrica, vai depender da resistividade específica do material, do comprimento e da seção transversal. Resistividade específica você encontra uma tabela, tá? Você pode dar um Google aí que você acha ela fácil, eu vou colocar ela aqui também. Então, cada material tem a sua resistividade específica. O comprimento do material em metros, tá? E a seção transversal ou bitola em metros quadrados. Essa letrinha aqui é o Rho, é a letra grega Rho. Aqui está a tabela. A resistividade a 20 graus Celsius é a nossa temperatura de referência. Tá? Então, reparem que os materiais condutores, a resistividade é muito pequena, 10 elevado a menos 8. Os materiais isolantes, que a gente falou nas aulas passadas, por exemplo, aqui, o vidro, tem uma resistividade muito alta. Então, vamos aplicar isso num exemplo. Eu tenho um condutor de cobre, com a seção transversal de 4 milímetros quadrados, um comprimento de 100 metros, eu quero saber qual a sua resistência a 20 graus Celsius. Então, eu peguei lá da tabela o cobre, 1,72 vezes 10 a menos 8. O coeficiente de temperatura eu vou utilizar no segundo momento. Vamos aplicar, então, nessa forma. Comprimento e a resistividade já estão na unidade de medida que eu vou aplicar na forma. Agora, quando eu vou olhar para a seção transversal, vou começar a falar bitola, tá? Para falar mais fácil, mais rápido. Está em milímetros quadrados, então a gente vai precisar converter em metros quadrados. Para converter é bem de boa. Tabelinha. Quando eu estou trabalhando com área, cada submúltiplo suporta 2 dígitos. Então, eu tenho a vírgula está aqui, então eu tenho 4 milímetros quadrados. Para achar o metro, é só trazer a vírgula para o metro quadrado e preencher o resto com zeros. Beleza? Para saber a unidade de medida, é bem fácil também. Às vezes você tem dúvida aí, faz o seguinte, na fórmula, coloca a unidade de medida e depois você vai cortar o que for necessário. Por exemplo, aqui, ômega metro vezes metro. Então, vai ficar ômega metro ao quadrado. E aí eu tenho aqui dividido por metro quadrado. Então, vai dividir aqui e vai ficar só ômega, que é a unidade de medida utilizada aqui. Então, substituindo os valores na fórmula, comprimento, resistividade e bitola, é só aplicar. Calculadora, eu vou ter 0,43 ohms. E se eu quiser calcular, saber o valor dessa resistência a 70 graus, como é que a gente faz? Aí vamos fazer o exemplo 2 aqui. É o mesmo condutor, tá? 4 milímetros quadrados, 100 metros.
Aí eu preciso saber qual que é a resistência a 20 graus, que é a minha temperatura de referência. Sempre eu vou ter que fazer esse cálculo. E a fórmula é essa, ó. A resistência na temperatura que eu desejo é a resistência a 20 graus, tá? Vezes 1 mais o produto do coeficiente de temperatura com a diferença entre a temperatura que eu quero e a de 20 graus. Então, se você reparar, né, aqui o coeficiente lá é um número menor que zero. Eu vou multiplicar ele por essa temperatura aqui, que vai dar a diferença, né, para a minha referência. Vai dar um número menor que zero. 1 mais isso, eu vou ter, então, um percentual, né? Quantos por cento a resistência na temperatura que eu quero é maior, por exemplo, que a temperatura de 20 graus. Tá? Aí a gente pode aplicar, simplesmente substituir nessa fórmula. Ali eu tenho os dados, agora eu vou aplicar o coeficiente de temperatura. Substituindo, resistência a 20 graus, 1 mais coeficiente de temperatura vezes 50. Então a gente vai obter 0,513. Então a gente repara que elevou a temperatura, ó, elevou-se 50 graus, né? E a resistência elevou-se em quase 0,1, né? Quase 100 milésimos, né, da resistência. Deu uma engasgada, né? Simbologias. Nos circuitos. Ah, tá. E eu tô esquecendo de falar. Faz o teste aí. Pega aí e simula outros valores de comprimento, outros valores de bitola. Então pega agora, se for um cabo de 2,5, tá? Qual que vai dar a resistência para esse mesmo comprimento? Simula isso, teste. Exercite essa atividade, é bem de boa de fazer, e aí você vai conseguir fixar melhor. Galera, eu tenho certeza que o vídeo está te ajudando. Tenho certeza que teve informação nova aí que você aprendeu. Então eu preciso agora que você me ajude a tornar esse vídeo relevante para o YouTube. Vem aqui, ó, clique no like, isso ajuda demais. Se inscreva no canal se não é inscrito. Marque aqui o sininho das notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai receber notificação. Desce nos comentários, coloca um comentário relacionado ao vídeo. Se você não tiver nada para escrever, coloca um emoji mesmo. Isso vai me ajudar pra caramba e vai ajudar outras pessoas também. Beleza? Posso contar com você? Vamos continuar então. Simbologias. Primeiro, eu tenho as simbologias das fontes de tensão. Para corrente contínua, eu posso usar qualquer uma das duas, tá? Só varia a norma que ela foi definida, se é a norma internacional ou a norma brasileira. Aqui a gente tem a corrente alternada. Seria a tomada, né? Que seria a tomada, aqui seria, por exemplo, um carregador de celular, né? Uma fonte, uma bateria. Fonte de corrente, existem circuitos que eu defino o valor da corrente que vai sair. Então eu fixo um valor de corrente. A gente tem os resistores. Os resistores são os componentes que a gente viu lá até naquela aula passada, né? A gente falou lá do código de cores. Então eu tenho duas simbologias também. O zigue-zague aqui, ou esse retângulo. É a mesma coisa da fonte de tensão, tá? Quando eu tenho a setinha na transversal no meu componente, indica que esse componente é variável. Existe também o resistor variável, que é o potenciômetro, tá? Quando eu giro esse botãozinho aqui, eu vario dentro dele, ó, o comprimento entre dois terminais. Eu tenho um terminal central, que é a minha referência, e dele para o terminal A ou C, ó, eu vou variando o comprimento. Então, quanto menor o comprimento, menor resistência, maior o comprimento, maior resistência. É o que a gente acabou de ver ali atrás, ali, é a segunda lei de Ohm sendo aplicada. E agora a gente vai para a primeira lei de Ohm. O Ohm descobriu o seguinte, que há uma relação linear entre tensão, resistência e corrente. Tá? Ele descobriu que a tensão é resistência vezes corrente nos seus experimentos. Essa figurinha ilustra isso pra gente, ó. A diferença de potencial, né? Quanto maior a diferença de potencial, mais eu vou fazer força lá para haver circulação de corrente. Só que a corrente, né, ó, o elétron vai ter a oposição da resistência elétrica. A resistência elétrica vai dificultar a passagem da corrente. Como eu disse, essa relação é linear, tá? Se eu tiver a resistência fixa e eu aumento a tensão, a corrente também vai aumentar. Se eu diminuo a tensão,
a corrente também diminui. Tá? Em relação à resistência. Depois a gente vai ver em relação à potência, essa lógica vai mudar um pouquinho. Então, se eu tenho os valores de resistência e corrente, é só fazer o produto que eu já encontro o valor da tensão. E se eu quiser achar a corrente, tá? Eu tenho os valores de resistência e tensão e eu quero achar a corrente. Eu não sei se o seu professor já te ensinou, seu professor de matemática, mas quando eu quero, né, aquele lance lá do tá multiplicando, passa dividindo, tá dividindo, passa multiplicando, tá positivo, passa negativo para o outro lado da igualdade, é muito simples, isso é álgebra linear. Se eu quero, por exemplo, manter só o i desse lado da igualdade, eu vou multiplicar os dois lados pelo inverso do r. Tá? Então, o inverso do r é 1 sobre r. Eu vou fazer o seguinte, eu multiplico os dois lados. Quando eu multiplico os dois lados, eu não vou mexer no valor da equação, né? Ela vai continuar equilibrada. Então, colocando 1 sobre r desse lado, eu vou cortar, né? R com r, porque r dividido por r dá 1. Então, fica só o i desse lado, e do outro lado, 1 sobre r vezes v, fica v sobre r. Então, é por isso, tá? Você não sabia, agora você está sabendo. E se eu quiser achar a resistência, né? Tendo os valores de tensão e corrente, eu quero achar a resistência. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar 1 sobre i dos dois lados. I dividido por i é 1. Então, fica v sobre i é igual a r. Eu prefiro que você entenda dessa forma, tá? Que aí você consegue fazer com qualquer fórmula essa manipulação. Mas existe também uma setinha, galera, passa aí desse triângulozinho. Se eu quero achar a tensão, tá? Eu boto a mãozinha aqui, tampo a tensão na fórmula, então fica R vezes I. Tá? Se eu quero achar corrente, eu tampo o I aqui na fórmula, fica V sobre R. Se eu quero achar resistência, eu tampo o R aqui na fórmula, então fica V sobre I. Aí cada um desenvolva da forma que achar melhor, né? Mas aqui é a mesma fórmula, né? Mas são as três interpretações. Vamos fazer aqui então um exemplo. Na verdade, vamos fazer 3 exemplos. Vamos aplicar o que a gente está vendo. Aqui eu tenho, então, considerando um circuito, tá? Com um resistor de 10 ohms. Eu já estou medindo lá, eu sei que tem uma corrente de 1 ampere. E eu quero saber qual tensão que alimenta esse circuito. Então, aqui ó, a gente tem a fonte de tensão, um amperímetro, que eu mostrei lá na aula de corrente elétrica. O link está na descrição desses vídeos, tá, gente? O que é tensão, o que é corrente, o que é resistência. Aqui eu já tenho o valor do resistor, que eu sei por conta do código de cores de resistores, que a gente aprendeu na última aula. Tá? Seria essa situação aqui, ó. Aí eu quero saber qual que é a tensão dessa fonte. É só aplicar a lei de Ohm. Bem fácil. Ó. Se eu tenho R e tenho I, é só substituir os valores. Então, 10 vezes 1, eu sei que eu tenho uma fonte de tensão ali de 10 ampere. De 10 volts, desculpa. Aqui, o amperímetro, tá vendo? Eu montei tanto o circuito esquemático quanto na protoboard. Ó. Aqui eu tenho a fonte de tensão, seria essa fonte. Saiu o polo positivo da fonte, entrou no amperímetro, saiu do amperímetro e foi para o resistor. Então, ó, saiu da fonte e veio para o amperímetro, do amperímetro veio para o resistor. 1 ampere é a mesma coisa que 1000 miliampere. Sobre múltiplos e submúltiplos, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Por isso que é importante você se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações, que aí você vai conseguir, você não vai perder, né, essas atualizações. Nas próximas aulas, a gente vai começar a calcular e a fazer prática, a montar de verdade. Tá? Que eu fiz aqui? Eu vou deixar o link aqui também na descrição, de uma lojinha que eu separei os componentes que eu vou utilizar, e quem quiser adquirir, e quando eu for chegar nesse vídeo, você já poder montar e fazer junto e testar, tá? Eu estou separando os produtos num valor legal, na lojinha da Shopee, e aí você consegue acionar, né, através desse link, chegar nessa lojinha para você comprar os itens.
tudo isso que eu coloquei lá, eu já comprei, eu tenho, tá? Então é algo que chegou legal, que funciona bem. Por exemplo, o multímetro que eu coloquei lá, ele tem a comunicação via Bluetooth com o celular. Então, o que eu estiver medindo com o multímetro, eu consigo ver ao mesmo tempo na tela do meu celular. Dessa forma, fica até mais fácil eu gerar relatórios, por exemplo, imagens para relatórios, fica mais legal. Beleza? Então, não se esqueça, o link vai estar aqui na descrição. Mais um exemplo. Eu tenho um resistor de 100 ohms, uma fonte de 200 volts, e eu quero saber qual corrente vai estar percorrendo esse circuito. Mesma coisa aplicando a lei de Ohm. A lei de Ohm você vai usar ela do curso mais básico de elétrica até um doutorado, até a prática profissional mesmo, você vai ter que usar os princípios da lei de Ohm. Corrente, então, é tensão sobre resistência. Então, 200 dividido por 100, uma corrente de 2 A. Muito simples. O exemplo 5, eu tenho agora um resistor, tá? Eu sei que ele é alimentado por uma fonte de 12 volts, e eu medi lá, eu sei que está saindo 0,3 A, né, ou 300 mA. Aí eu quero saber qual que é a resistência desse resistor. Se eu quero saber a resistência, eu tenho tensão e corrente. Tensão dividido por corrente é a resistência. Então, só substituir 12 dividido por 0,3, 40 ohms. E aí, o que vai acontecer? Raramente eu vou ter um resistor só no circuito, tá? A maioria das vezes eu vou ter vários resistores e eu vou precisar entender qual é a lógica entre eles para eu conseguir fazer meus cálculos. Esses resistores estão associados em série, estão em paralelo, né? Eu preciso entender isso para poder desenvolver. Porém, eu não vou fazer nesse vídeo, isso vai ficar muito longo, né? Então a gente vai colocar isso no próximo vídeo. Como que eu diferencio se o circuito está em série ou se está em paralelo? É uma dúvida muito grande que a galera tem no início. Beleza? Então, o aprendizado desse vídeo foi isso tudo. Eu peço a vocês que não deixem de curtir o vídeo. Comenta aqui embaixo, tá? Dá a sua opinião, o que você gostou ou não. Se não tem opinião, pelo menos um emoji, isso ajuda demais. Se inscreva no canal aí, acione o sininho para você não perder as atualizações, tá? Toda semana vai ter vídeo novo aqui. Muito obrigado, ajuda muito esse like, esse comentário de vocês. Um abração, fui, até a próxima, valeu!